Manual de ambientação ao surf. Diferentemente do que a maioria de nós imagina, a palavra inglesa surf não quer dizer surf. Seu significado original denota localização e serve para designar a parte da praia onde quebram as ondas. O surf, ou em inglês surfing, surgiu como uma forma de interação do homem com o surf, a nossa zona de arrebentação. Este livro propõe o ensino do surf a partir da interação do aprendiz com a arrebentação, fugindo da abordagem tradicional que toma a interação com a prancha como ponto de partida. Introdução. O surf é um esporte de posições e movimentos nas ondas do mar. Deslizar ou pegar onda envolve também emoções e sentimentos, o contato com a natureza e sua energia. A imprevisibilidade do ambiente nos exige compreender as suas forças e aprender a usá-las a nosso favor. Vamos estudar como funciona esse processo? Motivação. Diferente de antigamente, quando aprendíamos a surfar com nossos amigos e por conta própria, hoje é comum a iniciação acontecer em escolinha. Anos 1980 e início dos 90. Éramos basicamente garotos locais e ratos de praia na Barra da Tijuca. A própria rotina dentro dos condomínios forjava a maioria de nós fortes de corpo e mente. A performance dos mais experientes, unida a uma grande força de vontade, eram nossas principais armas, e assim funcionava o chamado método natural. Com a chegada das primeiras escolinhas, a aprendizagem, que já vinha sendo influenciada pelos costumes de um novo tempo, começou a sofrer então uma profunda e definitiva mudança. Passamos a ensinar igual já acontecia na Califórnia, no Havaí e na Austrália. Surgia a figura do instrutor, fisicamente segurando e impulsionando os alunos no mar. Surgia também o treinamento na areia, ensaiando o ato de ficar em pé na prancha antes de entrar na água. Essas estratégias permitiram que se conseguisse ficar de pé numa onda já nos primeiros minutos de contato com o esporte. Pessoas menos atléticas passaram a ter acesso ao surf. O consequente desenvolvimento das escolinhas e a massificação do ensino alteraram a realidade que se vê hoje na praia. Novos surfistas com dificuldade de repetir, com a qualidade que costumávamos ver antigamente, os mesmos hábitos, posições e movimentos nas ondas do mar. Os quesitos que mais me chamam a atenção são a falta de desenvoltura na arrebentação e de leitura da onda, o controle precário e a dependência da prancha. Meu receio é que a suavização das forças da natureza promovida pelas escolinhas possa levar à formação de surfistas menos preparados do que aqueles que sobreviviam ao método natural. Segurança. Em se tratando de ir à praia e entrar no mar, deveríamos todos ter noção do risco que estamos correndo, certo? Quanto mais conhecermos o ambiente, mais preparados estaremos para enfrentá-lo e assim conseguiríamos aumentar o nosso raio de ação, a nossa autonomia dentro d'água, de uma forma minimamente segura. Para conhecer o ambiente de fato, no entanto, evitar entrar em contato com todas as suas nuances pode não ser o melhor caminho. Ao agir no sentido de proteger os alunos, eles podem acabar desenvolvendo noções equivocadas de segurança e autonomia. Há que se pesar, inclusive, os prós e contras de se estar sempre de posse da prancha nessa primeira fase exploratória. Para alguém que deseja explorar o ambiente, o manuseio de um objeto estranho acabará consumindo boa parte da sua atenção, comprometendo a sua capacidade de observação. Adotando as medidas que apresento a seguir, a minha sugestão neste livro é a de não segurar no aluno, não usar strap, se for usar prancha,
desconstruir a ideia de que ficar em pé na prancha deve ser tido como meta realista e imediata e focar na ambientação, a zona de arrebentação, como o dispositivo supremo de segurança do processo de aprendizagem. Capítulo 1. O aprendizado. Informal. No início dos anos 1980, os moradores dos recém-inaugurados condomínios da Barra da Tijuca já esboçavam o hábito de ir à praia regularmente. Em um novo conceito de moradia voltado para a família e a natureza, as novas gerações, leia-se, meus amigos e eu, cresceriam em meio às ondas. Pegar onda fazia parte do nosso dia a dia. Sentíamos a praia como uma extensão natural das nossas casas. O clima do bairro favorecia a integração daquele espaço com a nossa rotina escolar, social, esportiva e familiar. Na praia, passávamos o tempo fazendo bife à milanesa e guerra de areia, pegando jacaré, tomando onda na cabeça no banco de areia e surfando de bodyboard. Só mais tarde é que fomos ter contato com as nossas primeiras pranchas de surf. Andávamos de skate, víamos vídeos gringos de surf. O filme Surf no Havaí assistimos incontáveis vezes. E éramos fãs dos programas Realce e Vibração. Observávamos com a máxima atenção o surf dos nossos vizinhos e irmãos mais velhos, mais antigos que nós no esporte, e debatíamos sobre suas técnicas e estilos. Aprendemos muito sobre a praia e tínhamos tido já bastante contato com o esporte antes de arriscarmos as nossas primeiras remadas, o que não nos impediu de enfrentarmos sérias dificuldades ao longo de toda a aprendizagem, a começar pela simples tarefa de se deitar e remar equilibrado na prancha, que descobrimos ser muito mais difícil do que com o bodyboard, com o agravante de não termos pés de pato para auxiliar na remada. Vejam vocês, furar as ondas e remar velozmente eram coisas que os mais antigos faziam parecer tão fáceis, mas que de repente revelavam-se grandes algozes da nossa evolução. Quanto mais crus nós estávamos, menos mobilidade tínhamos e, consequentemente, menos vezes conseguíamos sequer chegar nas ondas. Então, fosse no método natural ou sendo em escolinha, observo que o iniciante tende a subestimar a complexidade do esporte, algo que precisa ser contemplado dentro do processo de ensino. Finalmente, não poderia deixar de destacar o clima de constante hostilidade que pairava sobre nós naquela época. Na quadra do condomínio ou na praia, os mais antigos chegavam sempre nos expulsando ou tomando nosso strep ou prancha emprestado à revelia. Era mais uma barreira para aprendermos a surfar, além daquelas já impostas pela própria natureza do esporte. Escolinhas. Trabalhando com o ensino formal do surf na Barra da Tijuca desde março de 2005 e procurando uma forma de ensinar que me parecesse gerar surfistas mais preparados, tal como no método natural, em dezembro daquele ano fui ao Havaí conhecer as escolinhas da Ilha de Oahu. Pela tradição de berço mundial do esporte e sede de suas mais importantes competições, que outro lugar melhor para encontrar respostas para o meu questionamento do que o Havaí, não é mesmo? Eu, inclusive, já suspeitava que o trabalho das escolinhas daqui fosse, de alguma maneira, fruto da influência vinda de fora. Waikiki e North Shore. No inverno havaiano, a praia de Waikiki apresenta-se extremamente apropriada para um primeiro contato com o surf. Água quente, praia rasa, ondas na medida exata, clima agradável e facilidade de acesso a pranchas, acessórios e instrutores. Some-se a isso o espaço de enorme destaque que o esporte ocupa na cultura local e temos talvez a combinação perfeita para que praticamente qualquer pessoa possa sentir o gostinho de remar e pegar uma onda. Verdade seja dita que, já por volta de 1910, os últimos remanescentes do genuíno surf havaiano puderam perceber o fascínio que o esporte exercia sobre os visitantes que começavam a impulsionar a indústria turística de Waikiki e logo passaram a oferecer a experiência da sua iniciação em pranchas e canoas.
A iniciativa foi um sucesso, e esses antigos surfistas havaianos acabaram fazendo fama como os Beach Boys. Hoje, a estratégia de empurrar o aluno na onda se repete também no lado norte da ilha, na parte mais abrigada da praia de Buena Point, junto à cidade de Haleiwa. Pelo mar de inverno no North Shore ser bem mais forte do que em Waikiki, o cenário já deixa de ser o ideal para esse modelo de ensino, provocando um maior desgaste aos instrutores e uma vivência mais limitada aos alunos. No entanto, o objetivo de facilitar o acesso às ondas e focar no ato de ficar em pé na prancha me parece claramente o mesmo. Barra da Tijuca. E é justamente no modelo dos Beach Boys que se baseia o ensino das escolinhas na Barra, porém com o agravante das condições ambientais aqui serem muito mais instáveis. Ensinar daquela forma aqui pode acabar cansando demais um instrutor e limitando sobremaneira o raio de ação do aluno. Temos água e vento frios com frequência, além de um fundo altamente variável que provoca grande irregularidade no tipo da onda que quebra. Suavizar as forças externas a fim de colocar o aluno de pé na onda torna-se mais difícil e incerto. A curto prazo já fica bastante improvável conseguir repetir o treinamento sob uma mesma condição de mar, quanto mais num mar bom para o surf. Ainda assim, é dessa forma que costumamos ensinar atualmente. E daí me lembro que nem sempre foi assim. Antigamente, ralava-se muito para aprender. Não era para qualquer um. Precisava já ter um certo preparo, muita disposição e atitude. E no caso da minha geração, lembro-me bem que os dois grandes combustíveis do nosso aprendizado consistiam em diariamente observar o surf dos mais antigos, enquanto executando as nossas próprias incursões, através das quais eventualmente um de nós aprendia um detalhe novo e repassava ao restante do grupo. Não obstante, vale atentar para o fato de que, no método natural, o nosso aprendizado era silencioso. Se hoje a sincronia do aprendiz com as ondas é iniciada através de estímulos verbais, do tipo, olha a onda, 1, 2, 3 e já! Antes não tínhamos motivo para prestar atenção em outras vozes, e assim nos concentrávamos inteiramente em treinar a nossa observação do mar. Não havia outro caminho para pegar uma onda senão apurando a leitura que fazíamos dela. Nota de rodapé número 1. Início. Não estou afirmando que seja errado o instrutor chamar a atenção do aluno para a onda através de comando de voz, porém que isso não pode ofuscar a natureza visual da coordenação que o esporte exige. Uma coordenação do tipo óculo manual. Reagimos àquilo que enxergamos. Fim da nota de rodapé número 1. Outras praias. Considerado uma autoridade no mundo do surf, o jornalista, editor e escritor norte-americano Matt Warshaw universaliza o modelo de ensino que eu pude observar tanto na Barra quanto no Havaí, ao definir o conceito de Surf School em sua obra The Encyclopedia of Surfing, editora Harcourt, Estados Unidos, 2005. O autor informa ainda que as escolinhas ganharam espaço lá fora a partir do início dos anos 1990, mesma época em que começaram a prosperar também aqui no Brasil. O que significa dizer que, de lá para cá, se eu resolvo ensinar alguém a surfar, a ideia mais elementar que me vem à cabeça nos dias de hoje é facilitar que essa pessoa consiga ficar de pé na prancha pegando uma onda, certo? Sob essa linha de raciocínio, faz sentido que a primeira coisa a fazer seja então orientar o meu aprendiz a treinar exaustivamente o ato de ficar em pé na prancha, ainda na areia, antes de passarmos à instabilidade do meio líquido, para que dentro d'água eu possa facilitar o seu acesso às ondas, rebocando-o, se preciso, a fim de empurrá-lo numa onda que me pareça mais ou menos adequada. E assim, as escolinhas ganharam notoriedade, acreditando na possibilidade de praticamente qualquer pessoa
conseguir surfar desde o seu primeiro contato com o mar. Desdobramentos. Consequência dessa prática é a associação que se cria entre uma presumível evolução do aprendizado e a quantidade de vezes que se logra êxito nas tentativas oferecidas. Como o surf não depende apenas do surfista, mas também do mar, o instrutor não tem como garantir que as condições da aula que tivemos hoje permaneçam as mesmas para a aula de amanhã. Por isso, ainda que claramente equivocado esse raciocínio, no calor do momento, o que vale é ficar em pé na onda. E quando a expectativa do aluno não se satisfaz plenamente, fica praticamente inevitável não rolar aquele clima de frustração. Automaticamente, abrimos brecha para o aluno pensar em experimentar as aulas da escolinha B, imaginando que talvez lá ele consiga ficar em pé mais vezes na onda. Ao mesmo tempo, o instrutor da escolinha A faz de tudo para que seus alunos estejam sempre felizes e motivados. E assim acabamos todos reféns do número de ondas surfadas, os instrutores tentando assegurar a satisfação constante dos alunos e os alunos na busca incessante pela prazerosa sensação de pegar onda e ficar em pé na prancha. Restrições. Embora inegavelmente intuitivo, focar a aprendizagem no ato de ficar em pé na prancha, talvez não seja uma conduta tão adequada como imaginamos. Esse jeito de pensar o processo de ensino pode funcionar bem em Waikiki, desde o século passado, inclusive, mas não é algo que podemos simplesmente exportar para outras praias esperando obter os mesmos resultados. Waikiki é reconhecida mundialmente como super apropriada para a iniciação no surf. Lá, tanto o instrutor quanto o aluno usufruem de um conjunto de vantagens raramente encontrado em outros lugares. Na Barra da Tijuca, por exemplo, são altamente instáveis as condições de onda, fundo, corrente, vento, temperatura da água, temperatura ambiente, visibilidade embaixo d'água e luminosidade. Replicar um modelo havaiano aqui quase sempre ocasiona enorme cansaço ao instrutor e pouco tempo de onda ao aluno. Além disso, o surf que se pratica no Havaí tende a ser realizado em ondas perfeitas. Isso permite aos surfistas de lá treinarem todo tipo de manobra até a perfeição, favorecendo o aumento no nível dos seus praticantes e a evolução dos iniciantes. Já aqui na Barra é bem mais raro o mar estar tão bom, o que acaba limitando o nível do surf que conseguimos desempenhar. Isso dificulta a evolução dos nossos aprendizes. Em lugares menos agraciados pela natureza, portanto, seria interessante contornarmos as restrições locais, visando que interfiram o mínimo possível da aprendizagem. Para tanto, precisamos identificá-las, compreendendo o impacto incremental que representam em relação ao cenário ideal de Waikiki e planejando estratégias que privilegiem a vivência plena do mar sem comprometer a nossa segurança. Adaptações. Vejamos agora por quais adaptações o método natural passou para dar lugar à atual forma de aprendizagem das escolinhas. O que mudou de lá para cá? Expliquei anteriormente que o método natural era para poucos uma difícil peneira, pois as escolinhas conseguiram abrandar enormemente os pré-requisitos do processo, passando a incluir iniciantes de mais baixa aptidão física e que tampouco possuíssem uma vivência de praia mais significativa. Se antes acumulávamos anos de praia antes de pôr as mãos numa prancha de surf, hoje o aprendiz praticamente inicia o seu contato com a praia já de posse da prancha. Concluo algo do tipo, abre aspas, experiência de praia não precisa ter, mas o contato com a prancha não pode faltar, fecha aspas. Será que é por aí mesmo? A vivência prévia que tínhamos da praia revela
que no método natural estabelecia-se uma longa interação com o ambiente antes que uma prancha de surf fosse introduzida ao contexto. E considerando que o sucesso no método natural dependia sobretudo de uma elevada aptidão física e atlética, constatamos que antes de interagirmos deliberadamente com a praia, havia ainda uma terceira interação, ainda mais primordial, aquela que desenvolvemos com o nosso próprio corpo ao longo da infância, acumulando experiências esportivas das mais diversas: esportes de quadra, piques, lutas, ginásticas, natação, bicicleta, skate, pipa, bola de gude, peão, etc. A ordem era interagir antes com o próprio corpo, depois com o ambiente e finalmente com a prancha. Ao admitir a interação com a prancha desde o primeiro contato com a praia, as escolinhas, infelizmente, interferem nesse equilíbrio natural. Rebocar, puxar e empurrar o aluno dentro d'água altera a natureza da relação que pretendemos com o ambiente. A forma como percebemos a força do mar será outra, e qualquer concepção que façamos das nossas próprias limitações não terá muita valia. Para completar, os estímulos verbais que alertam o aluno da aproximação das ondas podem também prejudicar a sua formação, caso camuflem a necessidade de apurar a sua leitura de mar. Prancha. Em relação à prancha, na nossa época o acesso era bastante restrito na Barra da Tijuca. Existiam bons shapers, mas a cultura era de que só encomendava a prancha quem já surfasse muito bem. Namorávamos as pranchas zero das lojas de surfwear, que também eram muito caras, e assim acabávamos comprando as pranchinhas que os mais antigos dos nossos condomínios não queriam mais. Hoje o acesso é mais fácil, e além das pranchinhas, as escolinhas contam também com pranchões e fanboards. Quanto ao material, hoje as escolinhas usam também pranchões e fanboards soft top. Por serem de espuma, costumam ser usados pelos alunos iniciantes com o objetivo de diminuir o risco no seu manuseio. E como são muito mais estáveis, facilitam também o treinamento de ficar em pé. No entanto, acredito que seja preciso investigar mais a fundo se vale mesmo a pena usar esse tipo de prancha. Considerado o mais influente surfista da segunda metade do século XX, o australiano Nat Young, por exemplo, é contra. Nota de rodapé 2, início. Campeão mundial do World Surfing Championships em 1966, Nat Young atuou nos movimentos Shortboard Revolution 1967 a 1970 e Longboard Revival entre 1973 e os anos 1990. E entre 1986 e 1990 sagrou-se tetracampeão mundial do Longboard World Championships. Fim da nota de rodapé número 2. Em seu livro Surfing Fundamentals, editora Palm Beach Press, Austrália, 2001, Nat Young comenta que a sensação de usar uma soft top é muito diferente daquela que se tem quando usamos uma prancha de fibra de vidro, e por isso desaconselha o seu uso. Opinião que até este momento me parece fazer sentido. Não vejo por que distorcer a sensação de uma prancha real em troca de uma outra que, se por um lado ajuda a ficar em pé, por outro restringe grandemente a mobilidade que o ambiente do surf requer. Os alunos ficam mais vulneráveis e eu me pergunto, vale a pena? O perigo da prancha de surf para o iniciante hoje é o mesmo que para os aprendizes do método natural. A diferença é que no método natural aprendíamos desde cedo a lidar com o risco. Nota de rodapé número 3, início. Podemos usar o bodyboard, por exemplo, para ganharmos intimidade com o mar, mas para o treinamento de surf propriamente dito, eu não acho uma boa usar soft top. Fim da nota de rodapé número 3. Inversão de fatores. No método natural, era muito difícil chegar às ondas.
ninguém nos ajudava e passávamos boa parte do tempo pelejando com a prancha em meio às correntes e espumas. Nas escolinhas, o instrutor se encarrega de manter o aluno em cima da prancha e o navega até a onda. Aquele momento de embate com a prancha e os elementos da arrebentação deixa de existir e o aluno se torna mais espectador do que agente do seu deslocamento. Essa passividade limita o contato com o meio e gera noções equivocadas de segurança e autonomia marítimas. O despreparo dos alunos fica nítido na fase em que passam a remar por conta própria. É nesse ponto que o aprendizado de muitos tende a estagnar. Essa inversão na ordem dos fatores leva também ao estabelecimento de expectativas e metas irreais. E voltamos àquele círculo vicioso em que instrutores e alunos tornam-se todos reféns do número de ondas, abre aspas, surfadas. No método natural, ficava claro que, se ainda não conseguíamos chegar até as ondas, precisávamos desenvolver meios para tal. Essa clareza não podemos deixar morrer. Próximo passo. Acredito que possamos pensar formas mais orgânicas e menos mecânicas para o ensino do surf. Diferentes frentes de estudo têm sido abertas ao longo dos anos nesse sentido, e acredito que as orientações resultantes venham a ser válidas e complementares em sua maioria. Cada linha de investigação se desenvolve norteada por aquilo que a motivou. No meu caso, foi a maneira com que as escolinhas procuravam controlar o ambiente que me incomodou. E assim acabei optando por investigar a aprendizagem do surf com base num viés ambiental, a partir de como se estabelece a relação do surfista com o ambiente à sua volta. Inspirei-me na aprendizagem mais dura do método natural na Barra da Tijuca, nos anos 1980 e 90, e reportei-me também à realidade incrivelmente crua dos surfistas sem strap dos anos 1950 e 60 na Califórnia e Havaí. Importante observar que o aluno de escolinha de hoje em dia não necessariamente apresenta a mesma disposição que o aprendiz de antigamente, e que uma proposta de ensino mais rústica pode enfrentar resistência devido ao aspecto de maior disciplina e sacrifício que requer. Ideal, portanto, é reconhecermos a necessidade de reeducação do público aspirante ao surf. Por um lado, flexibilizamos o esquema das aulas em função das condições do mar, do perfil e do estágio de aprendizagem dos alunos. Por outro, garantimos o entendimento sobre a importância de se chegar por conta própria até a onda, de saber o que fazer no caso de perda da prancha e de vivenciar plenamente os enfrentamentos associados a essas duas condições. Aliás, é observando a desenvoltura dos alunos nesses enfrentamentos que o professor tem a chance de identificar as suas forças e fraquezas mais imediatas. Em outras palavras, defendo o estado de natureza na relação aluno-ambiente como o principal indicador de desempenho durante a aprendizagem. Observamos a sua evolução de forma realista, livre do risco de qualquer ajuda externa mascarar as suas reais limitações. Capítulo 2. O treinamento. Vimos então que a ordem no método natural era interagir antes com o próprio corpo, depois com o ambiente e finalmente com a prancha. Mantendo essa mesma sequência, podemos identificar pontos importantes em cada uma dessas fases, visando compreender melhor essa lógica de preparação do surfista. Iniciamos, portanto, pelo treinamento do próprio corpo. Nessa fase, que aspectos seriam necessários para a formação de bons surfistas? Para responder a essa pergunta, analisamos quais as demandas individuais geralmente impostas ao surfista e de que forma as ciências ligadas ao desempenho humano podem contribuir para torná-lo ainda melhor. Aspecto individual. O aspecto individual, interação com o próprio corpo, representa o primeiro pilar de uma metodologia de treinamento inspirada no método natural.
e que dispensa o professor de ter de navegar e empurrar o aluno na onda. O aspecto individual, no caso, diz respeito ao processo de melhora do desempenho atlético para que o aluno consiga acompanhar satisfatoriamente a parte prática da aprendizagem. O desempenho ou performance depende de uma série de fatores. Para efeitos didáticos, consideremos os seguintes: orgânico, fator orgânico, aprimoramento da aptidão física através da melhora dos níveis de força, flexibilidade, capacidade cardiorrespiratória e composição corporal. Fator esportivo, preparação geral e específica, contemplando, dentre outros, os quesitos físico, teórico, técnico, tático e psicológico. Fator espacial, análise de posições, formas e movimentos do corpo, do ambiente e da prancha durante a prática esportiva. Fator humano, desenvolvimento de habilidades e capacidades relevantes, equilíbrio, coordenação, ritmo, lateralidade, sincronia, velocidade, agilidade, tempo de reação, tempo de resposta, eu diria hoje em dia, noção espaço-temporal, visão periférica, consciência corporal, sensibilidade tátil, análise de figuras e textos, tomada de consciência da prática, cooperação, competição, construção de regras, solidariedade, imaginação, disciplina, determinação, altruísmo, confiança, respeito, cidadania, ética e valores morais. Fator coordenativo, controle dos movimentos corporais, coordenação motora, atenção visual e busca visual. Fator operacional, medidas preliminares visando ao início do treinamento, palestra de apresentação da proposta, planejamento conjunto de metas, matrícula e anamnese, exame médico e testes psicomotores. Observação: definir o aspecto individual através dessa classificação constitui parte da proposta deste método. A outra parte, a que trata da sua contextualização com os demais aspectos do treinamento, o ambiental e o manipulativo, essa nós iremos ver no próximo capítulo. Ou seja, sabemos que o profissional de educação física dispõe de uma vasta gama de opções para determinar de que forma preferirá trabalhar, por exemplo, a força, o equilíbrio e a lateralidade de seus alunos, definindo os critérios gerais e específicos para esse treinamento e tecendo considerações também em relação aos fatores espacial, coordenativo e operacional. Para além dessa orientação inicial, no entanto, no próximo capítulo veremos sob que contexto conduzir o treinamento como um todo no ambiente da praia, valorizando todas as suas nuances para fortalecer os alunos, expandir o seu perímetro de atuação e apurar a sua sintonia com as ondas e a prancha. Aspecto ambiental. O aspecto ambiental, interação com o ambiente, constitui o segundo pilar do nosso treinamento. Diz respeito ao processo de familiarização com a praia. O nosso objetivo é a domesticação relativa desse ambiente, conhecendo-o e aprendendo a lidar com a sua imprevisibilidade. Para tanto, observemos primeiramente que o ambiente da nossa prática esportiva é um ambiente de natureza plena e que desde os primórdios a natureza sempre exerceu enorme fascínio sobre o ser humano. No caso do surf, a praia é a fronteira final do continente com o oceano, da terra firme com o mar, testemunha direta da energia vital que nutre a vida em nosso planeta. Nela, o observador mais sensível se perde em meio ao seu imenso apelo lírico. Solo que ganha vida e que protege da fúria das grandes tempestades do alto mar, é tamanho o seu misticismo que, não por acaso, historicamente, o surf tenha se originado com base em doutrinas praticamente religiosas de saudação ao oceano, pela proteção e bonança dos povos polinésios e em gratidão e reverência à sua majestade. Nota de rodapé número 4, com relação às grandes tempestades do alto mar. Início. Com o aquecimento desigual que o Sol promove sobre a Terra, o Equador mais quente que os polos,
poderosas tempestades eclodem sobre os oceanos, gerando ondas que podem se propagar por milhares de quilômetros antes de atingir a costa. Atendidas as condições certas, poderíamos estar falando de um cenário favorável ao surf. Fim da nota de rodapé, número 4. Somemos a isso o advento do tempo de lazer no pós-revolução industrial, a relação revigorante do homem com o risco e a busca pela aventura, e o desejo de contato contínuo com a natureza decorrente da vida mais urbana que levamos hoje em dia, e entenderemos o porquê do boom de popularidade do esporte nas últimas décadas. A base da proposta neste livro é provocar a aprendizagem através do encantamento com a natureza, voltando assim ao aspecto ambiental como o segundo pilar do nosso treinamento. O primeiro desafio nesta etapa é fazer os alunos perceberem que todo esse revestimento sentimental e espiritual precisa ser compreendido e respeitado antes de mais nada. Preocupar-se com equipamentos, posturas, comandos e manobras não é tão importante neste momento, mas importa estar livre para explorar o ambiente, acumulando a máxima quantidade de horas nele imerso, treinando a atenção e aprendendo a reconhecer e interagir com os seus elementos. Pois, na medida em que nos acostumamos ao ambiente, estabelecemos formas mais harmoniosas e menos desgastantes de convívio com as suas forças. Enquanto o aspecto individual nos torna fortes por dentro, o aspecto ambiental fortalece a capacidade de focarmos a nossa atenção para além das perturbações externas típicas de ambientes abertos ou selvagens. No próximo capítulo, veremos em que bases pode se dar esse processo de ambientação, com a zona de arrebentação das ondas, mais especificamente, concomitantemente ao treinamento dos aspectos individual e manipulativo. Aspecto manipulativo. O aspecto manipulativo, interação com a prancha, constitui o terceiro pilar do nosso treinamento visando ao surf. Diz respeito ao processo de familiarização e controle da prancha como objeto de manipulação / ferramenta de deslize na onda. O objetivo é incorporá-la como extensão natural do nosso próprio corpo, de forma que comandá-la se torne intuitivo. O estudo dos comandos da prancha enseja refletirmos antes sobre o strap, uma invenção que marcou a evolução do surf, alterando para sempre o rumo da sua história, e que ilustra o quanto a domesticação ambiental pode repercutir dentro de um esporte. Califórnia, 1970 e 1971. Pai e filho, Jack e Pat O'Neill, introduziram o seu uso sob vaias e a crítica de que nadar para recuperar a prancha era o preço a ser pago por cair da onda. Essa primeira impressão, que inclusive rendeu ao novo acessório o apelido de, abre aspas, corda de prego, Cook Cord, persistiu por alguns anos. Contudo, em 1980, o surf sem strap encontrava-se já à beira da extinção. Decorreram efeitos bons e ruins da adoção do strap. O mais imediato foi certamente a eliminação da necessidade de se ir buscar a prancha a cada queda. Isso permitiu a evolução das manobras através de performances mais agressivas e menos preocupadas em não cair da prancha. A reboque aumentou a segurança dos banhistas, que mais cedo ou mais tarde acabam, ainda hoje, lamentável, vítimas de pranchas desgovernadas. Uma consequência provavelmente inesperada e indesejada foi o aumento repentino do número de surfistas no pico esperando as ondas. Ou seja, o strap desestabilizou o equilíbrio natural que a perda das pranchas ocasionava. Finalmente, o strap camuflou a importância de sabermos nos virar sem a prancha, tornando possível a inclusão ao surf de indivíduos menos entendidos de mar e com menor aquacidade. Nota de rodapé, número 5, início. O contato mais íntimo possível do ser humano com a força da arrebentação acontece quando nos vemos em meio às ondas e correntezas, sem prancha e descalços.
sem poder contar com a sustentação da prancha ou tampouco com a propulsão da nadadeira. Tamanha vulnerabilidade não permite outra saída senão aprender a usar a força do mar a nosso favor. Isso aguça a nossa leitura de mar. Aprendemos a localizar e aproveitar com maior precisão as correntezas ao nosso redor. De quebra, evidencia a necessidade de dominarmos a natação para o surf a fim de não nos tornarmos dependentes da prancha. Fim da nota de rodapé número 5. Sabendo que o surf consiste em harmonizar-se com a energia das ondas, notamos assim que o strap acabou significando um grau a mais de domesticação para o esporte. Surfar amarrado à prancha aumenta a nossa autonomia sobre as condições que podemos desafiar, só que às custas da diminuição da imprevisibilidade do ambiente com relação à prancha. Em outras palavras, passamos a contar com a certeza da prancha sempre a um strap de distância. Algo que, a meu ver, merece também ser levado em consideração dentro do nosso treinamento. Por isso, a minha proposta dentro do aspecto manipulativo é transferirmos essa certeza para o nosso íntimo. Vamos explorar também essa dimensão que há tanto encontra-se adormecida, pois ela agrega valiosos conhecimentos, emoções e sentimentos à nossa experiência com o mar, estreitando ainda mais a nossa relação com as ondas e correntezas. O strap é bem-vindo. Deve ser usado por todos, visando a segurança alheia. Da mesma forma, não vejo problema em que seja interpretado como dispositivo adicional de performance, desde que o praticante se garanta sem a prancha. Nota de rodapé número 6, início. Domesticar ambientes de esportes ao ar livre tem sido feito há tempos, buscando aumentar a segurança e o desempenho dos atletas. Acredito que conhecer o histórico de domesticação ambiental no surf, desde os seus primórdios, nos permite perceber como evoluiu a realidade e o perfil dos seus praticantes ao longo dos tempos, e assim desenvolver respeito por seus feitos e consciência de que, a despeito das facilidades modernas, uma boa medida de segurança é buscar equiparar-se a eles em termos dos seus atributos físicos e psicológicos. Fim da nota de rodapé número 6. No próximo capítulo, apresento uma sugestão de roteiro para a prática estruturada do treinamento dos 3 aspectos ora apresentados. A nossa prática será baseada no princípio da coexistência hierárquica dos aspectos, que explico a seguir. Coexistência dos aspectos. Se na parte teórica do treinamento podemos estudar cada aspecto separadamente, na parte prática existe uma relação de precedência entre eles. Praticar o aspecto manipulativo requer praticar também o aspecto ambiental. Praticar o aspecto ambiental requer praticar também o aspecto individual. Ou seja, a prática do aspecto individual está contida dentro da prática do aspecto ambiental. E a prática do aspecto ambiental está contida dentro da prática do aspecto manipulativo. Podemos estudar a parte teórica da praia, aspecto ambiental, sentados numa sala de aula. Por exemplo, exigência 0 dos aspectos individual e manipulativo. Mas o seu estudo prático da praia exige trabalho do aspecto individual, pois precisamos nos deslocar pela praia. Podemos estudar a teoria da prancha, aspecto manipulativo, sentados na mesma sala de aula. Exigência 0 dos aspectos individual e ambiental. Mas a prática com a prancha exige trabalho do aspecto ambiental, pois se passa na praia, e por conseguinte do aspecto individual. Nota de rodapé número 7. Treinar fundamentos com a prancha na piscina e ou surfar ondas artificiais em simuladores e piscinas de onda são tentativas de neutralizar o aspecto ambiental enquanto praticando o aspecto manipulativo. Fim da nota de rodapé número 7. O aspecto individual é o único aspecto
cujo estudo prático pode ser feito até certo ponto, independentemente dos demais, pois é possível conduzir partes dele fora da praia e sem prancha. Crescimento e equalização. O respeito à coexistência hierárquica permite que a aprendizagem cresça de dentro para fora nos alunos. Ao invés de repetir posições e movimentos mecanicamente, a sua dinâmica em aula é guiada por uma motivação interior, que lhes estimula a curiosidade em desvendar um melhor caminho para interagir consigo mesmos, com o ambiente e com a prancha. Devido à coexistência dos aspectos, vemos o porquê da dificuldade de se focar, por exemplo, em como ficar de pé na prancha sem perder de vista outros pontos que também estão em jogo naquele mesmo instante. Leitura de mar, aquacidade, fundamentos com a prancha, força e explosão muscular, flexibilidade, agilidade, equilíbrio, consciência corporal, coordenação motora e óculo manual, etc. O surfista e a prancha se unem à onda através da harmonização com a sua energia. Essa entidade que se forma possui uma fluidez própria, um tempo que convém ser percebido com um olhar mais sensível. Ao invés de colocar como meta de aula reproduzir posturas e movimentos, me parece mais adequado estimular a sensibilidade do aluno para com a natureza, adotando um estilo de ensino mais leve e solto, sem atentar tanto para os detalhes da forma num primeiro momento, permitindo assim um espaço para a criatividade e a reflexão. Sob essa perspectiva, se por um lado não conseguimos isolar os aspectos, podemos equalizar o nível de exigência sobre cada um deles, de acordo com o estado de aprendizagem e perfil de cada aluno. Estamos tratando de um esporte realizado em ambiente selvagem de natureza plena, um ambiente que está em movimento constante. A nossa estratégia, portanto, será sempre a de procurar reduzir a velocidade desse movimento, facilitando a vida do aluno. Como ainda não temos o poder de reduzir de fato a velocidade do movimento ambiental, a redução a que me refiro é relativa. A familiarização com o meio favorece a habilidade do aluno em ler o ambiente, resultando numa antecipação mais espontânea e precisa do seu próximo passo. Em outras palavras, os olhos treinados enxergam um ambiente mais estável e previsível, possibilitando mais tempo para pensar e reagir/antecipar-se. Ficar de pé no chão é mais fácil do que ficar de pé na prancha por uma série de razões, mas basicamente porque tudo à nossa volta está parado, inclusive o chão. Treinar na areia para depois passar para a água pode ser válido, porém antes disso, há que se reduzir a velocidade do que acontece à volta do aluno, o que não é pouca coisa. Precisamos pensar também na questão da sua autonomia e segurança marítima. Tudo precisa crescer junto. E, lembrando novamente, de dentro para fora. Focar no ato de ficar em pé pode acabar ativando o olhar mecanicista versus a nossa intenção orgânica. Cuidado! Estamos a ponto de dar início ao que eu chamo efeito alargamento do ninho. O perímetro de segurança dos pintinhos cresce na medida em que ganham força e exploram o ambiente em companhia da sua mãe. De início confinados pela casca do ovo, depois têm força para quebrá-la, mas ainda não conseguem transpor as paredes do ninho. Mais tarde conseguem saltar para fora dele, e o discernimento que lhes falta é compensado pela companhia orientadora da sua mãe. Perceba que eles aprendem brincando. É uma aprendizagem orgânica, instintiva talvez, de forma alguma segmentada, mecanizada. Equalizando a intensidade dos aspectos, criamos condições que permitem a evolução continuada do aspecto individual, a imprescindível exploração do aspecto ambiental e a gradativa introdução do aspecto manipulativo, procurando evoluir sempre na seguinte direção: da condição ambiental mais estacionária para a mais dinâmica. Por exemplo, nadar na piscina versus no mar. Da condição ambiental com menor variabilidade intertentativas para de maior variabilidade intertentativas. Por exemplo, nadar no outside versus no inside. Da ação com estabilidade corporal para a ação sem estabilidade corporal. Por exemplo,
deslocar-se no mar caminhando sobre o banco versus deslocar-se no mar nadando na vala. Da ação sem manipulação de objeto para ação com manipulação de objeto. Por exemplo, body surf versus surf. A orientação em aula deve ser sempre voltada para facilitar que o aluno sinta o ambiente e perceba o seu ritmo. Em um ambiente tão dinâmico, não compensa, por exemplo, remar para o outside num dia de poucas ondas e permanecer a aula toda praticamente parado, sentado na prancha, aguardando no line-up. Outra decisão que precisa ser vista com cuidado tem a ver com a própria posse da prancha. Se o aluno ainda não apresenta um certo nível de desenvolvimento dos aspectos individual e ambiental, a prancha pode atrasá-lo mais do que adiantá-lo. Conforme acabei de mencionar, vamos progredir da ação sem manipulação de objeto para a ação com manipulação de objeto. Estar livre para poder relacionar-se com o ambiente de forma veloz é bom para desenvolver uma série de qualidades físicas visando ganhar intimidade com a arrebentação e evita que tenhamos a nossa atenção desviada do foco da aula, que é o de observar e sentir o movimento ambiental. Ainda sobre a prancha, o seu tamanho também interfere na nossa liberdade de interagir com o movimento ambiental. Uma prancha muito grande, com mais flutuação e estabilidade, para, por exemplo, facilitar o ato de ficar em pé, pode até ser bem-vinda de início, mas mantenha em mente que ela também tem o poder de te atrapalhar, se for pesada demais para o seu atual grau de habilidade, aspecto manipulativo. A prancha inadequada ou a prancha certa no momento errado pode equivaler a uma prisão. No próximo capítulo veremos opções para a prática dos aspectos, todas válidas, o que não significa dizer que não podemos voltar atrás em nossas decisões. Se, ao iniciarmos uma certa atividade, notarmos que o rendimento caiu além do esperado, podemos repensar o rumo da aula, lembrando que o objetivo principal é aproveitarmos o que o ambiente tem a nos oferecer, aprendendo a reconhecer e utilizar os seus elementos como agentes indiretos da aprendizagem. Capítulo 3. A prática. Nossa prática consistirá num plano de educação física voltado para o aprimoramento individual, a domesticação ambiental e o domínio da prancha. Treinaremos no mar e na areia, trabalhando o corpo e prancha em harmonia com a natureza. Veremos disciplinas e exercícios que poderemos utilizar como fontes de estudo. Identificaremos níveis de autonomia que precisaremos transpor e compreenderemos por que o trabalho demanda tempo e dedicação. Hierarquia dos elementos. Estaremos lidando diretamente com 3 elementos da natureza: o ar, a areia e o mar. Para facilitar seu estudo, dividiremos cada um deles, sugerindo e detalhando os seus constituintes. Temos a tabela 1, Constituição sugerida para o estudo ambiental, que é uma divisão didática do ambiente. O ar, dividido em, por exemplo, sol, calor, vento, nuvens, chuva e frio. A areia, dividindo em grão, face praial, antepraia, pós-praia, berma, escarpa praial. E o mar, dividindo em maré, banco, vala e valão, corrente de retorno e corrente lateral, ondulação, onda e espuma, inside, arrebentação e outside. Nossa prática envolverá também 2 elementos externos ao aspecto ambiental, o corpo e a prancha. Observação: por considerar que o desenvolvimento de ambos já vem sendo realizado com grande competência atualmente, prefiro limitar-me a tratá-los indiretamente e, sob esse contexto, discutir os seus constituintes me pareceria redundante. Nota de rodapé número 8. Início. No âmbito do alto rendimento, os treinadores já aprimoram com maestria os fatores da performance de seus atletas. E no âmbito da iniciação, o treinamento dos fundamentos com a prancha me parece já igualmente adequado e de qualidade na maioria das escolinhas. Fim da nota de rodapé número 8. O ponto que, a meu ver, é de fato passível de grande melhora por parte da nossa proposta
tem a ver com o desenvolvimento do aspecto ambiental, com a atual dificuldade que o aluno, já de posse da prancha, apresenta em relacionar-se espontaneamente com o ambiente. Precisamos humanizar a prática, destituindo o homem do seu eu mecânico e estabelecendo uma linha direta entre a natureza e os sentimentos e emoções do praticante. Trataremos, pois, o desenvolvimento dos aspectos individual e manipulativo como coadjuvante ao desenvolvimento do aspecto ambiental. Significa dizer que, através da exploração e da interação com o ambiente, objeto central das nossas ações, estaremos naturalmente desenvolvendo também os nossos níveis de aptidão física, consciência corporal, equilíbrio, velocidade, precisão e etc., assim como o ambiente nos parecerá cada vez menos instável e imprevisível. Deixaremos o processo de exploração ambiental guiar a nossa evolução. Nota de rodapé número 9, início. Sem nos prendermos muito a formas e técnicas num primeiro momento, desde que conseguindo acompanhar o ritmo da natureza. Do contrário, precisará sim ser feito um trabalho de reforço específico. Fim da nota de rodapé número 9. A domesticação relativa da arrebentação cria um lastro de segurança que amplia a autonomia e a zona de conforto do praticante, como se o mar reduzisse a sua velocidade para que o aluno pudesse exercitar com mais calma a sua relação consigo próprio, com a prancha e também o seu olhar sobre as ondas, facilitando drasticamente o aprendizado, como uma espécie de preparação do terreno. Estrutura. Estabelecida essa pré-condição do ambiental, puxando o individual e o manipulativo, podemos passar à estruturação da prática que pretendemos implementar. A mesma irá variar de acordo com a realidade ambiental local, o perfil e o objetivo dos alunos. Se o aluno quer surfar de prancha ou pranchão, relata já ter intimidade com o mar e demonstra ansiedade, inicio as aulas levando-o para surfar já de prancha, porém num horário sem banhistas, para que possamos surfar sem strep, pois preciso observar como ele reage quando perde a prancha. Das duas, uma: ou ele se sai bem e seguimos em frente, ou percebe que a ausência do strep lhe ocasiona insegurança. Essa é a deixa que espero para sugerir um treino sem prancha, e geralmente sem a obrigação de termos que pegar onda tampouco. Nota de rodapé número 10, início. Confesso que minha preferência é por esse trabalho sem prancha, um trabalho de segurança voltado para a formação de nadadores de arrebentação que potencializa um estupendo aumento da autonomia marítima. O aluno torna-se capaz de tirar maior proveito das suas vivências futuras no esporte, seja por conta própria, ao lado de surfistas mais experientes, seja em escolinha, permitindo ao professor elevar sobremaneira o nível da aula. Fim da nota de rodapé número 10 e início da nota de rodapé número 11. Na verdade, por mais habilidoso que se possa ser com a prancha, todo surfista possui um limite, além do qual se ele é tomado pela insegurança. Logo, todos temos a nos beneficiar do treino sem prancha. Fim da nota de rodapé número 11. Ir à praia e não se sentir à vontade na água restringe a nossa relação com o mar. Importante saber que, eventualmente, isso pode ser contornado se deixarmos a prancha na areia e experimentarmos outras formas de vivenciar o ambiente. Nota de rodapé número 12, início. Como mencionei no item aspecto manipulativo do capítulo anterior, o contato mais íntimo com a força do mar confere ao momento sem prancha uma importância ímpar no que diz respeito ao acúmulo de experiências marcantes e à ampliação do grau de conhecimento que se tem do ambiente. Fim da nota de rodapé número 12. Outro fator que também interfere na estrutura da prática que iremos desenvolver é a realidade ambiental local. Se a praia possui características especiais, canto de pedra, quebra-mar, saída de rio, fundo de coral ou lajes, águas vivas, tubarões, etc., tudo isso precisa ser incluído e, para nossa segurança, por vezes priorizado como conteúdo de ensino. Dos alunos que costumo ter, o seu objetivo normalmente gira em torno de surf, de prancha ou pranchão, body surf, surf de peito,
e nadadores de travessia, que desejam conhecer melhor a arrebentação. Varia também o seu nível de natação e vivência da praia. Tomando o exemplo que considero o mais complexo, aspirante ao surf de prancha, com aquacidade e experiência de mar limitadas, eu presumiria 4 cenários possíveis, todos de prancha e sem strap. Cenário 1. Os mares nos quais o aluno consegue entrar e se sente bem. Cenário 2. Os mares nos quais ele consegue entrar, mas se sente inseguro. Cenário 3. Os mares nos quais ele não consegue entrar. Cenário 4. Se for do tipo destemido, sem noção, os mares nos quais ele acha que consegue entrar, mas eu evito, pois vejo que ainda não está pronto. Sem que eu precise tocar no assunto, as atividades em aula são a forma que tenho de fazer com que o aluno sinta os riscos à sua volta e perceba as suas deficiências, fazendo-o compreender o meu raciocínio e ganhando um voto seu de confiança. Permaneceremos no cenário 1 enquanto o mar estiver tranquilo. Neste caso, a estrutura de prática é a mais simples possível. O aluno acompanha o professor num pico que esteja funcionando bem e, aproximando-se pela vala, como todos os demais, e sem atrapalhar ninguém, procura manter-se próximo e atento à movimentação dos melhores surfistas no line-up. O objetivo principal é observá-los repetidamente, tomando-os como padrão de referência e, eventualmente, conseguindo imitá-los. O objetivo secundário é tentar pegar algumas ondas. Nota de rodapé número 13, início. Como expliquei no capítulo anterior, no item crescimento e equalização, não gosto de deixar o aluno parado, mas com a estrutura de prática que acabo de descrever, esse risco é real, pois ele acabará há muito tempo sentado no line-up esperando para ver se pega alguma onda. Infelizmente, até que o mar o surpreenda com alguma ameaça imediata à sua segurança, não há muito o que eu possa fazer senão aguardar e tentar ir trabalhando alguns conceitos e habilidades relacionados principalmente à leitura de onda, até onde as suas limitações me permitirem. Fim da nota de rodapé número 13. Digamos que, algumas aulas mais tarde, o mar resolva subir um pouco mais e a insegurança então se faça presente. Voa lá. Bem-vindos ao cenário 2. Com o consentimento do aluno, podemos agora flexibilizar a estrutura de prática para incluir os treinos sem prancha, correr, varar o mar e nadar, exercitando os nados crawl, aproximação, peito, submerso, lateral, costas e também o mergulho pranchado e a golfinhada. O surf de peito vem naturalmente e podemos complementar os treinos com estímulos de força e resistência que estiverem ao nosso alcance. Barra, paralela, flexão de braço, polichinelo e abdominal, por exemplo. O cenário 3 acontece quando o mar sobe a ponto do aluno sentir-se desconfortável e concordar que não vale a pena arriscar a entrada. É importante a nossa presença na areia nesses dias, para observar e conhecer as nuances da arrebentação quando a sua energia cresce além daquilo a que estamos habituados. Além disso, usando a criatividade, podemos simular incursões no mar em escala reduzida, experimentando essa força na beira de algumas valas e quebra-cocos. Fora que também estaremos nos exercitando na areia. Quanto ao cenário 4, não é problema deparar-se com ele desde que o aluno confie na capacidade de julgamento do professor. Colocar-se na condição de aluno requer confiança no professor, antes de mais nada. No entanto, conforme falei anteriormente, é o mar quem possui a autoridade devida para fazê-lo sentir as suas limitações e dar-lhe certeza da necessidade de transpô-las, uma condição que não podemos forçar. As disciplinas e seus exercícios. A partir dos tipos de exigência física a que iremos nos submeter, selecionei disciplinas da educação física que acredito serem perfeitamente capazes de suprir tais demandas. Para tanto, apresento-as em 2 categorias, específicas e complementares. Específicas, habilidades aquáticas e de corrida, natação e polo aquático e atletismo. Complementares, força, flexibilidade, equilíbrio, consciência corporal. Tradicionais, treinamento de força e treinamento de flexibilidade. Alternativos, yoga, respiração, pilates, postural, funcional, velocidade e agilidade
e ginástica olímpica. Em termos de quais exercícios nos podem ser úteis, permitam-me sugerir a relação a seguir, como uma base geral a partir da qual outros de natureza semelhante poderão ser acrescidos e ou modificados de acordo com o perfil e objetivo do praticante. Corrida de fundo, corrida de velocidade, sprint, nados, crawl, peito, costas, borboleta e educativos, exercícios relacionados à prática do polo aquático. Musculação, exercícios com peso livre, máquina e ou com peso do próprio corpo. Alongamento, exercícios relacionados à prática de yoga, pilates funcional e ginástica olímpica. Observação, todos sob a supervisão constante de profissional de educação física devidamente capacitado. Os níveis e seus critérios. Podemos estimar o grau de autonomia na arrebentação, identificando critérios que definam as principais restrições ao desempenho do aluno. Mar bom para o surf, com valas funcionando. Consigo varar? Sim. Com que equipamento e como me sinto? Opção A, com prancha e sinto-me bem. Opção B, com prancha fico apreensivo. Opção C, com nadadeira e sinto-me bem. Opção D, descalço e sinto-me bem. Opção E, descalço e fico apreensivo. Opção F, com nadadeira e fico apreensivo. Consigo varar? Não. Por quê? Opção A, tentei, mas não obtive êxito. Opção B, o professor não autorizou. Opção C, não me senti à vontade para tentar. Observação 1. Para uma prática de surf promissora, o mínimo que se espera, ao menos do ponto de vista da autonomia, é a capacidade de remar até o outside sentindo-se à vontade. A condição em que consigo entrar de prancha e me sinto bem caracteriza, portanto, uma condição na qual vale a pena que a aula seja com prancha. Nota de rodapé número 14. Obviamente que outras condições, além da autonomia, precisam ser também satisfeitas a fim de que o desempenho do surfista nas ondas seja elevado. Leitura de mar, habilidades com a prancha, etc. Dado que o nosso foco aqui é a ambientação, a arrebentação, que em última análise traduzimos pela autonomia no meio, neste momento a escala que apresento é dedicada exclusivamente a esse aspecto. Fim da nota de rodapé número 14. Nota de rodapé número 15. Início. Com relação a essa condição, fazer valer a pena que a aula seja com prancha. Início da nota de rodapé número 15. Pelo menos em tese, já que a possibilidade do aluno passar muito tempo parado no line-up, como dito anteriormente, também precisa ser considerada na hora de decidir sobre a utilidade da prancha num dia assim. Fim da nota de rodapé número 15. A condição em que consigo entrar de prancha, mas fico apreensivo, sinaliza que sentimentos negativos já começam a interferir na concentração do aluno. O ideal aqui é adotar uma estratégia a fim de restaurar aquela sua sensação de bem-estar. Como não podemos abrandar a condição do mar, de acordo com nossa proposta, a alternativa que nos resta é deixar a prancha na areia, passando a uma ação sem manipulação de objeto, conforme a página 30. E se o professor achar válido e não comprometedor, apelar ao uso de nadadeiras para que o aluno se sinta mais seguro. Nota de rodapé número 16, início. O uso de acessórios que aumentam a capacidade de desempenho do iniciante deve ser visto com parcimônia, porque, tal como a navegação é assistida nas escolinhas, também pode transmitir sensação inexata de segurança e autonomia. Fim da nota de rodapé número 16. Instaurada a condição em que consigo entrar de nadadeira e me sinto bem, estamos falando de uma condição na qual o procedimento de entrada e saída do mar pode ser repetido quantas vezes se desejar.
Isso facilita muito a que o aluno consiga mapear o trajeto do seu deslocamento, os elementos da arrebentação envolvidos e também os mecanismos para lidar com eles. Crescendo a sua confiança, desenvoltura e entrosamento com o meio, o passo seguinte será propor a repetição do trajeto, porém descalço, configurando a condição em que consigo entrar descalço e me sinto bem. Agora, se o mar ficar mais difícil ou se o nível de desenvolvimento do aspecto individual do aluno estiver aquém das demandas ambientais, naturalmente passaremos à condição em que consigo entrar descalço, mas fico apreensivo. O ideal é que entremos nessa condição por força de enfrentarmos condições mais difíceis de mar, e que a evolução das habilidades aquáticas e demais componentes do aspecto individual venham ocorrendo de mãos dadas com as incursões na arrebentação. Nota de rodapé número 17, início. Embora seja previsto, como disse na nota de rodapé número 9, na página 35, que trabalhos de reforço específico precisem ser conduzidos em paralelo. Fim da nota de rodapé número 17. Nota do autor. Eu citei 2 vezes aqui a página, né? Mas no audiolivro não existe página. Daí, só para vocês terem uma ideia em termos relativos, o livro impresso tem ao todo 47 páginas. Então vamos lá. Novamente, na tentativa de darmos algum conforto ao aluno, podemos inserir as nadadeiras também nesse contexto, sendo que, de início, a tendência seria passarmos à condição em que consigo entrar de nadadeira, mas fico apreensivo, podendo o aluno ir se acostumando e aí então entraríamos de novo na condição em que consigo entrar de nadadeira e me sinto bem. Observação número 2. Reparem que as fronteiras entre os níveis são relativas, móveis, já que a domesticação ambiental é um conceito que varia não só de acordo com a condição ambiental, mas também de pessoa para pessoa, devido à variabilidade do aspecto individual. Observação número 3. Em relação às 3 hipóteses possíveis para o caso do aluno não conseguir varar o mar, precisamos levar em conta o real contexto no qual o insucesso se deu, sob pena das considerações a esse respeito não passarem de especulação apenas. Os desfechos poderiam refletir coisas do tipo: o professor subestimou a condição do mar ou superestimou a condição do aluno, condição em que tento, mas não consigo varar o mar. O aluno concordou que não valia a pena a tentativa ou a proibição do professor gerou discórdia, desconfiança no aluno, condição em que o professor não me deixa tentar. O aluno ficou desmotivado ou tende a subestimar o seu potencial ou acabou convencendo o professor de que realmente não valia a pena a tentativa, condição em que não me sinto à vontade para tentar. Repito que a relação precisa ser transparente e de confiança mútua. Insucessos devem servir como motivação, fazem parte do processo e esse aspecto precisa ser aceito e respeitado. Do contrário, melhor nem iniciar esta proposta. Cenário do mar ruim para o surf, com valas fechando. No caso do mar fechando, precisamos fazer alguns ajustes em relação ao que já foi dito para o caso do mar com as valas abrindo. A condição em que consigo entrar de prancha e me sinto bem, provavelmente não acontecerá com o mar ruim, fechando, pois ninguém costuma ficar tranquilo varando o mar fechadeira de prancha. Em verdade, só se justifica entrar de prancha perante uma condição assim para um mar tubular perfeito. Não seria, portanto, o caso de um mar ruim, mas sim de um muito difícil de entrar, e a possibilidade se restringiria a evoluir da condição em que consigo entrar de prancha, mas fico apreensivo, para a condição em que consigo entrar de prancha e me sinto bem. Nota de rodapé número 18, início. Embora pouco provável, e ainda assim ao alcance apenas de uma minoria de surfistas do mais alto nível, a meu ver. Fim da nota de rodapé número 18. Ainda que não dê para pegar onda, o treinamento de entrada e saída nesse tipo de mar tem muito a nos ensinar, despertando o aluno para conteúdos e nuances da arrebentação que permanecem adormecidos nos dias em que o mar está bom para o surf.
O professor precisa ter um senso muito apurado em relação ao risco desse tipo de situação, sempre agindo no sentido de evitar problemas. A proposta é nunca expor o aluno, e tampouco o professor, a qualquer situação de emergência. Seria uma irresponsabilidade da minha parte encorajar esse tipo de conduta. Porém, ainda assim precisamos antever o que pode dar errado e saber proceder em caso de emergência. Os estágios da aprendizagem. Não adianta tentarmos apressar o processo. Em se tratando de um ambiente selvagem, a praia exige muita exposição ao meio, muita mesmo. Precisamos vivenciar plenamente a maioria das suas possíveis configurações, todas, idealmente. Além da necessidade de reconhecimento do terreno, existem pelo menos 3 fases pelas quais precisamos passar até podermos considerar que determinada habilidade motora foi aprendida, de fato. São elas: fase inicial ou cognitiva. É o primeiro estágio, acontece quando ouvimos uma nova orientação, refletimos a respeito e começamos com dificuldade a tentar botá-la em prática. Fase intermediária ou associativa. É o estágio seguinte, quando a execução melhora e começamos a esboçar o seu objetivo, quando ela se torna menos cansativa e quando conseguimos começar a enxergar alguns erros. Fase final ou autônoma, quando a execução se torna livre, independente, inconsciente e estável, e não precisamos mais pensar nela, quando a detecção dos erros passa a ser seguida pela sua autocorreção e quando não há mais necessidade de instrução prévia. Observação: a aprendizagem requer que cada uma das diversas habilidades motoras em jogo seja repetida muitas e muitas vezes até que tenhamos internalizado a sua correta execução. Acontece que num ambiente selvagem como a praia, as condições que controlam ou regulam a execução das nossas ações estão sob constante mutação, o que significa dizer que é praticamente impossível garantir o mesmo contexto ambiental para as muitas repetições necessárias de cada habilidade. Dessa forma, faz-se realmente imprescindível acumular muitas horas de exposição na praia, pois assim aumentamos a nossa outrora pequeníssima probabilidade de conseguirmos replicar o treinamento de uma dada tarefa motora sob condições ambientais minimamente parecidas. Nota de rodapé número 19, início. Para se ter uma ideia mais concreta da gravidade do aqui exposto, permitam-me finalizar com uma comparação. Pessoas que praticam musculação, por exemplo, estão habituadas a uma realidade onde se é possível repetir um movimento N vezes de forma idêntica. O iniciante começa simulando os principais movimentos corporais com o emprego de máquinas, para depois passar aos pesos livres. Por exemplo, supino na máquina se torna supino reto, puxada pela frente no pulley alto passa a ser feita na barra fixa, e leg press dá lugar ao agachamento livre. A trajetória antes fixa aos trilhos, cabos e polias, agora torna-se livre. E esse grau de liberdade a mais já representa um novo desafio na evolução do praticante, na sua capacidade de controlar e executar corretamente os movimentos. Nos esportes de quadra, apesar de já iniciarmos os movimentos na categoria livre, sem trilhos, cabos ou polias guiando a sua trajetória, ainda assim somos capazes de treiná-los de forma isolada do contexto do jogo. Além disso, as dimensões da quadra são sempre as mesmas. Na praia, não apenas os nossos movimentos são todos livres, como grande parte das nossas ações dentro d'água resulta justamente da forma como interagimos com a força das correntes e das ondas, ou seja, praticamente não temos a chance de descontextualizar a nossa prática do movimento ambiental à nossa volta. Em que pese ainda o fato de não haver dimensões pré-determinadas dentro da zona de arrebentação, diferentemente de uma piscina, quadra ou pista, por exemplo, e que a localização dos elementos que participam do nosso embate ali ser também variável e muitas vezes difícil de prever,
Vemos novamente o porquê da estratégia de nos prendermos às formas motoras no primeiro momento provavelmente não ser o melhor caminho para o crescimento da nossa autonomia, quando o que está em jogo é a nossa capacidade de conhecermos e nos relacionarmos com o ambiente. Dediquemo-nos, portanto, a primeiramente domarmos o ambiente antes de nos preocuparmos de forma direta com as habilidades motoras relacionadas ao trato com as ondas e correntes.